Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e vou continuar aqui a ler com vocês os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ler e dar uma analisadinha. Mas antes disso, solta a vinheta. Olá, pessoal! Vamos ao poema de hoje, né? Hoje escolhi um poema que é bem interessante, do livro Alguma Poesia, como você já sabe, que é o poema Jardim da Praça da Liberdade. Vamos ler comigo? Verdes bulindo, sonata cariciosa da água, fugindo entre rosas geométricas, ventos elíseos, macio. Jardim tão pouco brasileiro, mas tão lindo. Opa, vamos de novo, vai. Aí. Paisagem sem fundo. A terra não sofreu para dar estas flores, sem ressonância. Ó minuto que passa, desabrochando em floração inconsciente. Bonito demais, sem humanidade. Literário demais. Pobres jardins do meu sertão, atrás da Serra Curral, nem repuxos frios, nem tanques langues, nem bombas, nem jardineiros oficiais. Só o mato crescendo, indiferente, entre sempre vivas, desbotadas, e o olhar desditoso da moça desfolhando mal me queres. Jardim da Praça da Liberdade, Versalhes, entre bondes, na moldura das secretarias compenetradas, a graça inteligente da relva compõe o sonho dos verdes. Proibido pisar no gramado, talvez fosse melhor dizer, proibido comer o gramado. A prefeitura vigilante vela a soneca das ervinhas, e o capote preto do guarda é uma bandeira na noite estrelada de funcionários. De repente, uma banda preta, vermelha, retinta, suando, bate um dobrado batuta na doçura do jardim. Repulsos, espavoridos, fugindo. Bom, vamos voltar aqui no início, né? Em que ele coloca para a gente, primeiro, ele faz aí uma dedicatória, né? O poema O Jardim da Praça da Liberdade é dedicado ao Gustavo Capanema. Gustavo Capanema era secretário do interior de Minas Gerais, né? Isso entre 1930 e 1933, e o Drummond trabalhou com o Gustavo Capanema, né? E era amigo do Gustavo Capanema, tá bom? E aí ele coloca assim, olha, ele é um texto que a gente percebe que é um nacionalismo crítico muito forte, não é? Veja, se a gente fosse enquadrar naqueles campos temáticos, né, que o Drummond fez da sua poesia, a gente enquadraria esse aqui na terra natal. Porque ele está falando do Jardim da Praça da Liberdade, que fica lá em Minas. Ele está falando da terra dele, né? Acontece que esse Jardim da Praça da Liberdade, ele foi construído inspirado no Jardim de Versalhes, né? Então, é distante um pouco do contexto brasileiro. A realidade, evidentemente, do Jardim de Versalhes é diferente da nossa, né? Então, o que você tem aqui é uma suposta réplica de uma realidade distante da que nós conhecemos, da que nós vivemos. Então, daí esse nacionalismo crítico que eu acabei de citar, né? Então, assim, um outro aspecto que a gente tem que observar é que Paris, né, tem uma perspectiva muito diferente de Belo Horizonte. Né? Aqui ele está falando justamente de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte está fazendo o quê? Está imitando a metrópole parisiense. Lembrar que, até pouco tempo, o modelo no mundo era Paris, né? Francês era a língua universal. Né? E aí aqui você tem essa cópia, né, do modelo parisiense. E aí, ele fala verdes bulindo, né, sonata cariciosa da água fugindo entre rosas geométricas. Quando ele coloca que as rosas aqui elas são geométricas, é porque elas são projetadas. Então, é um jardim projetado, geometricamente projetado. Ele não é um jardim natural, como o Jardim do Sertão, que ele vai citar logo depois, lá na outra história. Pobres jardins do meu sertão, atrás da Serra do Curral. Eles são muito diferentes desse jardim totalmente projetado, né? Ventos elíseos, macio, né? Então toda uma perspectiva de perfeição. Né? A gente pode até associar que esse Jardim da Praça da Liberdade ele é tão formalmente projetado, ele é tão perfeitinho que até a gente pode associar aquela ideia de perfeição que os parnasianos tanto defendiam. Né? Jardim tão pouco brasileiro, tá aí, ó. Entendeu? E aí você tem esse nacionalismo crítico, mas tão lindo. Quer dizer, ele não aceita esse jardim, né, como uma nossa realidade, porque ele é um jardim que é projetado sem
digamos assim, a humanidade mineira, né, sem o sentimento mineiro, né, mas sim com o sentimento estrangeiro, mas ele admira, né, ele diz que é bonito, né, realmente é bonito, mas não é nosso, né, não é a nossa realidade. Paisagem sem fundo. A terra não sofreu para dar essas flores, quer dizer, não são naturais. Como o jardim foi projetado, as flores foram colocadas, elas foram escolhidas. Então, não é o jardim natural lá do sertão, né, em que a natureza, as plantinhas que crescem ou que nascem, elas nascem naturalmente. Não é um jardim projetado lá no sertão, né? É uma natureza, eu vou aqui ser redundante, é uma natureza natural. Essa natureza do Jardim da Praça da Liberdade é uma natureza artificial, porque ela é projetada. Não que as flores são flores de verdade, não é no sentido de que é flor de plástico, não é isso. Mas como é um jardim todo projetado, aquela natureza se formou por uma interferência da mão humana, tá? Não pela própria natureza, tá bom? A terra não sofreu para dar essas flores. Sem ressonância, ó minuto que passa desabrochando em floração inconsciente. Né? É uma floração que vai surgindo ali, de acordo com os valores que devem ser atribuídos a esse jardim, que vai ser um jardim que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que lindo, né? Porque ele é muito perfeitinho. Bonito demais, aliás, ele coloca, é bonito demais, mas sem humanidade. Né? Por quê? Porque ele é projetado tecnicamente. Aliás, ele usou a palavra, né? Rosas geométricas. Ele foi projetado geometricamente, racionalmente. Literário demais. E aí é que eu estou associando a poesia parnasiana também, porque a poesia literária, que é técnica demais, né? Sem humanidade, técnica demais, artificial demais, é a poesia parnasiana. Então, assim como a paisagem natural aqui, aliás, não é natural, ela é projetada, a poesia parnasiana também não é uma poesia de sentimento natural, é uma poesia projetada. Tá? E ele coloca assim para a gente, né, a referência, né, aos pobres jardins do meu sertão, né, atrás da serra do curral, nem repuxos frios, nem tanques langues, nem bombas, nem jardineiros oficiais. Quer dizer, esses ingredientes são os ingredientes do Jardim da Praça da Liberdade. Então, o que você tem? Você tem os repuxos lá no chafariz, né? Você tem o tanque, você tem as bombas, né? Que fazem com que o jardim se movimente. Você tem os jardineiros oficiais, que é o pessoal uniformizado, que cuida desse jardim, principalmente que o Jardim da Praça da Liberdade, ele é um jardim que fica em frente ao Palácio do Governo de Minas Gerais. Né? Então, é aquela coisa bem assim, o Palácio do Governo de Minas Gerais, ele é um centro de referência política, administrativa, econômica, né, do Estado de Minas Gerais. Então, o jardim em frente também tem que ser uma referência de beleza, de perfeição, de que está tudo certinho ali. Né? Você tem a associação. Se o jardim é bem cuidado, está tudo certinho, o que há atrás do jardim, que é um palácio, lá também tudo deve ser cuidado e deve ser tudo muito certinho. Só o mato crescendo, onde? No sertão. Indiferente, entre sempre vivas, desbotadas. Sempre viva é uma flor, né? Que seca e dá aquela aparência de sempre viva. E o olhar desditoso da moça desfolhando mal me quer. Quer dizer, lá tudo é muito espontâneo. Lá é tudo muito natural. Diferente do artificialismo no Jardim da Praça da Liberdade. Jardim da Praça da Liberdade, Versalhes entre bondes, na moldura das secretárias compenetradas, a graça inteligente da relva compõe o sonho dos verdes. Quer dizer, tudo é mecanizado, até o comportamento de quem trabalha ali, tá? No jardim e no palácio. Tá? E aí vem uma coisa muito contraditória, né? Esqueci de virar. Vamos virar. Proibido pisar no gramado. Proibido. Mas o jardim não se chama Jardim da Praça da Liberdade? Você é o Jardim da Praça da Liberdade, não podia ser proibido pisar no gramado. Né? Talvez fosse melhor dizer proibido comer o gramado. Ele está sendo irônico aqui, completamente irônico. Né? A prefeitura vigilante vela a soneca das ervinhas. Quer dizer, você não pode fazer nada nesse jardim. Então, ele é um jardim que não é para o povo. Volta, é a ideia do jardim decorativo. Né? Que você não pode pisar na grama, você não pode, digamos, desfrutar do jardim, que ele é todo protegido, né? Tanto que a gente tem o vigilante ali. Né? E o capote negro do guarda é uma bandeira na noite estrelada de funcionários. Tem sempre alguém tomando conta do jardim para ninguém destruir o jardim. Né? Aqui você tem um espírito crítico bem modernista.
né? Se é um jardim, é para o povo. Né? Claro, você não deve destruir o jardim, óbvio que você não deve fazer isso, né? Mas não precisa colocar proibido pisar no gramado. Né? Normalmente a gente sabe que você pisa num gramado que está ali, bonitinho, né? Arrumado. Bom, e aí vem, de repente, uma banda preta, olha a musicalidade que vem aparecendo. Ó, olha a musicalidade, de repente, uma banda preta. Tem BP, 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 olha a interação. De repente, uma banda preta. BP, BP, né? A repetição do som das consoantes. Vermelha retinta suando, bate um dobrado, batuta, ó, de novo B, tá vendo? Bate um dobrado, batuta, de novo ó, a literação em B. Na doçura do jardim. Então, é um jardim que tem até uma banda, essa banda uniformizada, tá certo? Que tá tocando ali no jardim. Então, tudo muito mecanizado. Né? E os repuxos favoritos fugindo. Né? Os repuxos são os jatos d'água do chafariz. Só que esses jatos d'água, eles estão fugindo com o quê? Por quê? Porque eles estão se sentindo ameaçados pela banda, pelo som da banda, que de uma certa forma está perturbando a paz, né, dos repuxos. Tudo bem? A paz dos repuxos. Então, por isso, os repuxos espavoridos fugindo daquilo que quebra a monotonia, né, da vida nesse jardim da Praça da Liberdade. Acho que uma das coisas mais importantes aqui nesse texto é justamente essa ideia de contradição, né? Um jardim da Praça da Liberdade, em que a liberdade, você percebe, não houve liberdade no projeto do jardim, não há liberdade no uso do jardim. Não é? Você tem as proibições constantes, tá certo? Então, acaba sendo realmente uma perspectiva. O próprio nome do parque é uma grande ironia em relação a tudo que é proibido nele, então não é da liberdade. Tá bom? Eu espero ter te ajudado e a gente se encontra em breve. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.